Bom dia, pessoal. Hoje é dia 25 de setembro, sexta-feira, e a gente está começando a nossa reunião matinal. A gente vai comentar um pouco aqui sobre a reforma ministerial que foi adiada, as falas do Banco Central ontem. A gente teve a Yellen falando também lá fora, mas começando aqui com a reforma ministerial, só os principais destaques aqui. De novo, o anúncio deve ficar para a semana que vem, algumas fontes falando até na terça-feira, mas para a gente lembrar, a Dilma ela já tinha anunciado e ela queria justamente já mostrar para o mercado e para a população essa reforma antes de viajar. Ontem ela viajou para Nova York, só que teve alguns desentendimentos ali dentro do PMDB. Lembrando que a bancada do PMDB da Câmara tinha direito a duas indicações, uma indicação para o Ministério da Saúde e outra para o Ministério da Infraestrutura, que seria a fusão das pastas de aviação civil e portos, mas a Dilma andou para trás, resolveu não fundir as pastas ali, justamente para deixar algumas indicações do Temer. Com isso, o Pisciani já ameaçou retirar as indicações, então por conta de tudo isso, a parte da reforma ministerial ficou para semana que vem. A gente teve também destaque do BC falando, a gente tem Caged hoje ainda à tarde, e a Yellen falando lá fora, mas para comentar um pouquinho mais no detalhe de tudo isso, eu vou chamar o Gustavo Cruz. Bom dia, Gustavo. Bom dia, Kim, bom dia a todos. Pois é, a gente fecha essa semana então com uma novidade. O mercado não aguardava que a gente acabou de ter a terceira leitura do crescimento do PIB dos Estados Unidos registrando do segundo trimestre e aumentou. Já tinha sido elevado bastante da primeira leitura para a segunda e agora a terceira leitura subiu de 3,7% para 3,9%. Então, mais um resultado bem positivo para a economia dos Estados Unidos, mostrando um crescimento bem forte, além do que o mercado estava prevendo. E isso ajuda bastante. Depois de ontem, a gente teve um discurso da Janet Yellen, que é a presidente do Fed. Ela discursou na Universidade de Massachusetts e ela comentou que a folga da economia diminuiu a tal ponto que as pressões inflacionárias devem começar a crescer rapidamente, gradualmente. E foi um pouco contrário ao discurso logo depois da semana passada de decidir pela manutenção dos juros, que eles estavam meio pessimistas, falaram que a economia global estava desacelerando de uma forma um pouco preocupante. Dessa vez ela tentou reverter esse sentimento, sinalizar algo bem diferente. Falaram que a economia global não está desacelerando tanto quanto o mercado está falando, que eles estão um pouco mais otimistas e que eles ainda têm, a visão dela e da maioria do Fed é de subir a taxa de juros ainda neste ano, à medida que o mercado de trabalho vai melhorar e que a inflação deve convergir para a meta no longo prazo. Ela acredita que ainda os próximos dados de mercado de trabalho devem melhorar, que os dados da economia, que nem o que a gente acabou de ter hoje pela manhã, devem continuar indicando a economia recuperada e que a economia global não está tão prejudicial quanto o mercado leu no seu discurso, no statement que eles soltam depois de decidir a taxa de juros que teve na semana passada. Então acho que esse é o principal destaque de fora, está impactando bastante as bolsas, o mercado então mais otimista depois disso. A gente também deve ter a gente vai ter pela manhã PMI do setor de serviços, agora às 10h45 dos Estados Unidos, do mês de setembro, e o sentimento do consumidor da Universidade de Michigan às 10 horas. A gente também vai ter o discurso de dois membros do Fed de St. Louis e o Fed de Kansas. Então depois do discurso da Janet Yellen ontem, é importante ficar atento se eles vão convergir para o discurso dela ou se vão partir para divergir bastante do que ela falou. A gente tem aqui, voltando agora para a parte doméstica, a gente teve ontem relatório trimestral de inflação, Banco Central então um pouco menos otimista quando a inflação vai convergir para o centro da meta. Eles tinham uma expectativa que convergisse logo pelo menos no final de 2016, agora estaria indo um pouco mais para 2017. Comentaram também que vão fazer o que for necessário para acabar um pouco mais com a turbulência de câmbio, mas que a parte de juros eles devem permanecer com ela nesse patamar que está agora por um período mais prolongado do que o esperado. Então acho que foi isso a principal mensagem passada ontem pelo Alexandre Tombini, lembrando que ele não deveria se pronunciar, mas devido a toda a turbulência que estava ocorrendo nos mercados, ele optou por fazer o comunicado e responder algumas perguntas e passou esse sentimento de confiança para a imprensa e para a população. A gente tem hoje na agenda ainda a Caged, deve registrar um fechamento de 70 mil postos no mês de julho, no mês de agosto.
A gente também vai ter reunião do Paulo Scaff com o Eduardo Cunha, almoço com o Awaso, o Luiz Pereira Awaso, que é o diretor do Banco Central, que foi ontem apresentar o relatório trimestral junto com o Tom Bini. E lembrando que a presidente Dilma viajou para os Estados Unidos e ela só retorna na semana que vem para falar de novo sobre reforma ministerial. Então agora a gente tem pela manhã o Michel Temer, vice-presidente, se reunindo com vários empresários. Vou devolver agora para o Ricardo Kim, a gente se vê logo mais no XP Connection. Obrigado, Gustavo. Obrigado pelas informações. Só complementando com alguns outros dados, bolsas lá fora, Estados Unidos subia 1,5 até então, Europa subindo quase 3 e índice de emergentes subindo 1,7. Com relação às moedas, a maioria das moedas dos emergentes se valorizando contra o dólar e de países desenvolvidos se desvalorizando contra a moeda americana. Em termos de commodities, a gente tinha petróleo para cima e o índice de commodities em leve alta. Passando aqui para a parte de empresas, dois destaques aqui, começando com Usiminas, que informou que pretende paralisar temporariamente seu laminador de chapas grossas lá em Cubatão. Isso aí seria em resposta justamente à falta de demanda por conta da crise econômica. Outro destaque fica para a decisão dos IPOs da Caixa Seguridade e do IRB, que teoricamente teriam que ser feitos esse ano, mas os coordenadores estão estudando ali, sondando apetite nos Estados Unidos e na Europa com os investidores. Lembrando que ontem a gente teve o secretário do Tesouro Nacional comentando que talvez o mercado não estaria apto para absorver essas duas ofertas ainda esse ano, então a gente deve ter alguma resposta mais concreta com relação a isso na semana que vem, tá? Então, passando aqui agora para a parte de fluxo aqui na XP ontem, na parte institucional, a gente teve os locais terminaram net comprados em 145 milhões de reais, destaque na compra para Itaú, Ambev, Fibria, BBDC e Itaúsa, destaque na venda para BBAS e Equatorial. Os estrangeiros ficaram net vendidos em cerca de 800 mil reais, destaque na compra para Bradesco, JBS, SUSB e TIMP, destaque na venda para BR Foods, Petro, BVMF e Vivit. Então esses foram todos os destaques na nossa mesa de fluxo. Indo para a mesa de BTC, ainda muita demanda em OIBR por conta justamente da conversão de PN em ON. A gente está tendo alguns recalls, então difícil de achar OIBR. Entrou para a lista aí de grandes demandados Localiza e Tecnisa, que a gente já tinha informado nos últimos dias. Então esses os destaques de BTC. Bom, pessoal, essas foram as informações da nossa reunião matinal de hoje. Lembrando que daqui a pouquinho, 11h30, a gente tem XP Connection, justamente para conversar um pouquinho desse ambiente macro, político e falar um pouquinho de fundamentos das empresas, tá, pessoal? Então, até daqui a pouquinho, bom dia e bom trabalho a todos.